brigando, sempre arrumando confusão, se coloca na frente de todo mundo. E apesar de ser um tampinho, não tem medo de nada. A gente não tem ideia, sempre não tem uns amigos com essas características. E esse é o Carlos. Ele gosta mais de ler, gosta de tecnologia, tablet, smartphone, está sempre na internet, adora mangá, jogo de RPG. Então são características bem próprias, né? De pessoas que a gente geralmente conhece, que estão aqui no meio da gente, que a gente convive. Então é fácil de identificar com essa turminha. Ah, e tem um cachorro também, mas isso é outra história. Né? E, bom, uma das dificuldades que eles tinham era o caminho de casa para a escola. Eles tinham que atravessar uma BR, uma rodovia. Era conhecida como rodovia da morte, porque tinha muitos atropelamentos. Né? Eu vou ler uma passagem deles juntos, atravessando a rodovia caminho à escola. Uau! Esse passou perto, dizia Renatinho, impressionado com a velocidade dos carros. Lá vem outro, chegava a berrar de euforia. Ah, nem foi tão perto assim, calculava Carlos. Deve ter passado a pelo menos uns 2 metros de nós. Isso não é perto, seu doido, surpreendia Zirraí com perigo. Assim era todo dia. O caminho para a escola incluía uma travessia bastante arriscada pela rodovia. Não havia passarela e os atropelamentos ali eram constantes. Uma pequena faixa de terra, que antes era um acostamento, estava completamente ocupada por barracos de todas as formas, feitos dos mais diversos materiais imagináveis. Placas de propaganda, madeira velha, pedaços de lona, tudo ganhava utilidade perante a necessidade objetiva de morar. Parecia uma antiga tribo em luto permanente. Nessa rodocite, improvisada às pressas, a rede elétrica formava-se por dezenas de cabos clandestinos que desciam dos postos de luz e corriam livres na beira do asfalto. Dentro dessas cabanas de lata e madeira, crianças choravam. Ou seja, além da dificuldade, né, de não ter a passarela para eles atravessarem, ainda existe aqui uma questão muito importante na nossa cidade, que é a questão da moradia. Né? A gente sabe que hoje nem todas as pessoas da nossa cidade têm um teto, têm uma casa, né? Nem todo mundo tem um lar para chamar de seu. Uma das coisas mais importantes na vida da gente é a gente ter um lugar para onde a gente volta depois do trabalho, volta depois da escola, onde a gente pode descansar e estar com a família. Só que, infelizmente, né, no nosso Brasil e aqui na nossa cidade de Belo Horizonte, muita gente ainda não tem um lugar que é seu. Então tem que improvisar ocupações em beiras de rodovia, onde muitas vezes era aquela faixa de acostamento. Aqui mesmo, perto do Jardim Vitória, né, perto da BR, não sei se vocês já viram aquele tanto de barracos, um do lado do outro, feitos de lona, madeira, os fios descendo do poste, correndo no chão, para alimentar as casas de energia. Então é mais um dos temas que o livro trata. Né? A literatura, né, vocês podem ver pela biblioteca, a maioria da literatura que a gente tem, ela é feita dos grandes centros urbanos. São Paulo, o Rio, aqui mesmo em Belo Horizonte. Poucos são os livros, a gente tem poucos livros que são produzidos por aquilo que a gente chama da margem. Todo centro em volta tem uma margem. Né? É o que a gente chama de literatura marginal. Não é que a literatura é escrita por bandidos. Né? É uma literatura que não está no centro, é uma literatura que está em volta. Uma literatura que fala mais a língua da gente, uma literatura que os elementos do livro são coisas que têm a ver com o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. A gente se identifica com o herói, porque a vida que o herói leva é uma vida bem parecida com a nossa vida. Né? Então, o livro trata um pouco dessa literatura que não é realizada nos grandes centros, mas é realizada nas periferias. E a gente na periferia tem uma riqueza muito grande. Né? Uma riqueza cultural muito grande, uma riqueza humana, intelectual muito grande. Então eu acho que vale a pena a gente conhecer um pouco da literatura que é feita na periferia e que tem como tema a periferia, que é a nossa periferia. Periferia é aquilo que não é o centro, é aquilo que está periférico, que é aquilo que margeia. Né? Vou ler mais um pedacinho. Esse pedacinho tem mais a ver comigo, né? Porque fala da biblioteca. Então, a gente tem em mente que a biblioteca ela é como se fosse uma arca, e dentro dessa arca tem vários tesouros. Os tesouros são os livros. Agora, são tesouros que, se a gente não abrir, não procurar, vão ser como pedras, estão ali paradas, imóveis,
A gente pode até achar que não tem função nenhuma, mas a partir do momento que a gente acessa a literatura, do mesmo jeito que a gente acessa uma página na internet, a gente abre o livro, começa a ter contato com as histórias que estão ali e começa a comparar aquelas histórias com a nossa própria vida, nasce uma outra história, nasce uma segunda história, uma terceira história, que é aquilo produzida pela nossa leitura. E a biblioteca tem esse privilégio de comportar todos esses tesouros. Eu vou ler um pedacinho da parte que fala da biblioteca, tá? E depois a gente começa a bater um papo, tirar dúvida. A biblioteca localizava-se em um lugar muito especial da escola. Escondida bem nos fundos, tranquila, silenciosa, continha livros que traziam em suas páginas todos os tipos de ruído imagináveis. Os volumes se espalhavam pelas estantes. Embora não muitos, representavam um tesouro espremido, costumava dizer o professor de literatura. O bibliotecário do primeiro turno era um jovem estudante universitário, simpático e atencioso, amante das letras, um grande incentivador da leitura. Alguns livros vinham das doações de antigos professores. Outros foram comprados pelo governo ou pela própria escola. Novas edições e lançamentos que harmonizavam o acervo e ganhavam vida nas mãos de pequenos leitores. Milhares de aventuras estalavam nas prateleiras de latão. Não raro, uma espada escapava das páginas e o som de metal contra metal despertava aqueles que liam, distantes e inebriados. As histórias africanas, ancestrais e coloridas, balançavam ao ritmo de distantes tambores compassados. E Manuel Bandeira ria segurando o pulmão, coladinho, capa a capa, com Carlos Drummond de Andrade, que lançava bons dias às meninas que passavam. Então, uma referência a alguns autores brasileiros, né? E algumas aventuras, a gente tem livros de várias formas. Bom, é isso. Acho que é interessante, né, não falar tanto sobre o livro, mas conhecer o trabalho, estar lendo o livro. A biblioteca vai adquirir 5 exemplares para deixar no acervo. Aí quem quiser pode fazer um empréstimo, tá? O livro também vai estar sendo vendido. Eu não posso vender diretamente para os alunos, mas com autorização da mãe, a mãe vindo aqui procurar, dá para a gente comercializar o livro diretamente para os pais, tá bom? E alguém tem alguma dúvida sobre a história, sobre como é que o livro é produzido, como é que o livro vira, como é que uma ideia vira história, depois a história vira livro? Não. Pode falar, Luiz. Você entrevistou alguém, prestou como escritor, ou você meio que via as histórias e pegava? Então, o trabalho de escritor, ele passa muito pela observação. A gente tem que observar o mundo, criar uma relação com o mundo, mesmo porque se a gente não fizer isso, não vai ter história interessante nenhuma para contar, né? A maioria das histórias foram vividas por mim mesmo, assim, não diretamente, mas de alguma forma, ou eu presenciei, né, ou me contaram. Então, sempre que um escritor, sempre que um autor ele escreve um livro, dentro desse livro sempre vai estar um pouquinho dele. E aqui nesse livro tem muito de vocês, né? O tempo que eu passei aqui na Maria Assunção de Marco, convivendo com vocês, trabalhando com vocês, dialogando, a gente batendo papo, né? Eu vi muita coisa, ouvi muita coisa, e muito disso está aqui no livro. Então pode-se dizer que tem um pedaço bem grande da irmã aqui dentro. Então o livro surge assim também. E são várias histórias que a gente monta, e para a história ela ter uma coesão, aí dentro do trabalho do escritor, que é igual aquele cara que faz uma escultura, né? Seja uma escultura de barro ou uma escultura de madeira, ele tem que pegar o objeto bruto e ir trabalhando. É um trabalho muito grande, até aquele toco de madeira ou aquela pedra virar uma escultura bem bonita, né? Você sempre quis escrever um livro e pretende fazer mais? Então, eu sempre gostei muito de ler, desde criança, né? Revista em quadrinho apareceu desde os 8 anos de idade. Desde que eu aprendi a ler e tive contato com os primeiros textos, eu achei a coisa mais fantástica do mundo. Como é que um pedaço de papel, no tempo não tinha computador da forma que tem hoje, né? Como é que um pedaço de papel com algumas letras podia ser uma coisa tão fantástica? Podia ser um portal para tantas dimensões, para tantas aventuras. E não só histórias de ficção, mas tanta informação. Conhecer a história do nosso país, da nossa gente, das lutas da nossa gente, tanto do passado, quanto das lutas do nosso povo hoje. E tudo isso num pedaço de papel cheio de letras.
Então é uma coisa fantástica. E eu falei, poxa, eu quero fazer parte disso, né? Eu também quero ser um escritor. E a partir daí eu comecei a ler bastante. Porque para a gente produzir um texto, uma redação que seja, se a gente não ler bastante, se a gente não tiver bastante contato com a leitura, a gente não consegue dar os primeiros passos, a gente não consegue avançar, não consegue escrever. Então, antes de eu me tornar escritor, antes de eu pensar em ser escritor, eu já era um leitor. Então, a porta de entrada para a escrita, ela é a leitura. Alguém tem mais alguma pergunta? Pode perguntar sem medo, se quiser saber de alguma questão do livro. O que acontece depois que você escreve o livro? Acabou, manda o texto por páginas? Ah, tá, isso é legal. Olha só, o trabalho do escritor ele é muito solitário. É o escritor e o computador, o teclado, colocando, tirando da cabeça, passando pelos dedos, entrando no teclado, aparecendo. Depois que a gente tem esse trabalho sozinho, só você e o texto, aí o primeiro passo é enviar para as editoras. As editoras vão avaliar a qualidade do seu texto. Porque, na verdade, a editora, ela também é um negócio. Ela precisa comercializar, ela precisa vender o livro para ter um retorno financeiro para se manter. Então, a editora tem que acreditar que aquele livro ele vai ter uma boa venda, né? Ou pelo menos ele vai despertar o interesse das pessoas para estar conhecendo o trabalho. A partir do momento então, que você manda para a editora e eles aprovam o seu texto, aí já não é um trabalho mais solitário. Envolve um tanto de gente, é uma equipe muito grande, tem o chamado revisor, que é aquele que vai ler o texto que você enviou para ver se tem algum erro de português, se tem alguma passagem que não está muito legal, ele vai te dar um toque para ver se você pode mudar, reescrever, tirar alguma parte. Tem a pessoa que faz a diagramação, que vai pensar o formato do livro, como é que o livro vai ser montado. Tem a editora que responde pelo livro, que não é a editora do livro, mas é a pessoa responsável pela escolha de texto, né? Tem o ilustrador, que aqui no caso eu ainda nem conheço pessoalmente, né? Chama Rafael Fernandes. Eu achei muito legal o trabalho dele, né? Assim que ele imaginou o Raí. E é legal, porque quando eu escrevi, eu imaginei de outra forma, mas depois que o seu texto ele começa a rodar, já não é mais o seu texto. As outras pessoas vão imaginar em cima daquilo que você escreveu e ele não é mais seu. Torna-se parte de cada leitor, né? E aqui foi como é que ele pensou, com um oitão. Eu achei até bacana, achei bem legal, né? Então ele fez uma capa. Então tem o trabalho do desenhista, do revisor. Então uma série de pessoas. Tá? Respondeu, Marcelo? Você tem que lançar muito livro? Olha, tem duas formas de lançar livro no Brasil hoje. Ou você, com o seu próprio dinheiro, você vai numa editora que paga para o livro ser publicado, né? Aí você arca com os custos da impressão, revisão, diagramação, o que é muito caro no Brasil, porque infelizmente o nosso povo ainda é um povo que lê pouco. Como é um povo que lê pouco, são poucas as pessoas que compram o livro. Então, se é um produto que vende pouco, ele se torna mais caro, né? Diferente se a gente tivesse uma porção de leitores, então ia ter uma quantidade de livro muito maior no mercado, né? E o preço ia ter, a tendência do preço é cair. Infelizmente no Brasil ainda não é assim, então o preço de um autor bancar o seu próprio livro, né? Do seu texto virar livro é caro, para mim é inviável. A gente que trabalha com educação, a gente não tem essa condição financeira para estar bancando um livro, né? Além dos custos que a gente tem na vida. Eu mandei para 10 editoras meu texto, e sempre uma editora, não, olha, ainda não, a gente já está com o catálogo completo, não, vamos pensar o ano que vem. Eu já estava quase desistindo quando eu recebi uma resposta positiva de uma editora que acreditou no trabalho, achou o texto muito bom, acha que o texto vai ter uma boa aceitação no mercado, né? E conseguir publicar. Quando é assim, a editora banca todo o preço, a revisão, diagramação, impressão. E tem uma coisa no Brasil que chama Lei dos Direitos Autorais. O autor que tem o texto escolhido pela editora, todo livro que é vendido, o autor ganha cerca de 8% do valor do livro, né?
que é pouco, muito pouco, mas infelizmente é uma lei do Brasil, a gente tem que alterar a lei para mudar a realidade. Né? Mas infelizmente ainda é assim, então de cada livro vendido, eu vi 2%, desses 92% a editora fica com esse dinheiro e divide junto com os profissionais. Aí o diagramador recebe pelo trabalho, o desenhista recebe pelo trabalho. E assim funciona. Você queria perguntar? Antes de mandar para a editora, você chegou a conversar com alguma Ah, interessante a pergunta. Uma das minhas primeiras leituras foi a Mãe da Brenda, né? Ah, é verdade. Aí eu coloquei lá em cima, no manuscrito. E eu achei aquilo sensacional, porque eu até eu nunca tinha lido um manuscrito do livro, né? E aí coloquei